prazer estar com você aqui nessa noite e podermos estarmos louvando ao Senhor aqui, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. O Senhor realmente tem operado muito em nossas vidas e eu creio que esta noite é uma noite especial para o coração do nosso Deus, onde Ele vai falar muito com você, muito aos nossos corações. E eu queria fazer uma oração aqui por você. Iniciar orando e pedindo ao Senhor que Ele venha com unção e graça sobre a tua vida e que Ele possa falar com você nesse tempo aqui, meu irmão. Aleluia. Amém. Tem muitos irmãos aí conectando. Isso aí é bom que a gente vai reconhecendo aqui, vendo quem está aí nesse momento com a gente aqui. Vai dando uma alôzinha aí. Já vi a Cássia, já vi a Selma, a Ingrid, a Lucimar tá aí, né? A Lídia, a Emanuel, a Marília, o Murilo, o Henrique, Henrique da Ranger, né? Tá aí. Amém. O Gledson tá aí. Amém. Que bênção. Prazer com vocês aqui e podermos juntos nessa noite cultuarmos a Deus, render a Ele graças e honra, porque Ele merece. Ele é digno de toda a honra e de toda a graça. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos juntos como igreja, mesmo que remotamente, mas estamos aqui para fazer a tua vontade, fazer a tua obra. Que esse momento seja um momento único na vida de cada um dos meus irmãos que acompanham, Senhor, e aqueles que irão acompanhar também durante a semana. Que todos nós estejamos, Senhor, concentrados em Ti, entendendo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso tempo, ó Pai, entendendo o tempo que nós estamos vivendo, entendendo mais sobre o nosso sacerdócio, que o Senhor possa nos estabelecer como, ó Pai, sacerdotes teus, que vencem o mundo, que vencem essa pandemia, que continuam trabalhando como uma igreja forte, uma igreja vivente, ó Pai, que está conquistando cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha, hoje nós tivemos aí uma sala para as crianças, né? Foi uma bênção aí. Já recebi uma foto aqui, a criançada muito feliz, muito alegre, né? Temos as nossas crianças unidas aí. E eu queria, sem mais demora, chamar aqui o Edu e a Pri para estar conosco, né? Amém. Amém. Som. Amém. Amém. Prazer estar aqui Amém. com E aí, vocês. irmãos, como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos bem. bem. Felizes, né, de poder, e que seja dessa forma, estar falando com a igreja em Brasília aí. Nós amamos muito vocês. Saudades de todos aí. É verdade. Vontade de estar presente, poder dar um abraço. Não vejo a hora de estar liberados aí dessa Verdade. quarentena. Muita saudade de vocês. Nós amamos muito a igreja em Brasília. Vocês têm um lugar especial aí no nosso coração. E a palavra de Deus fala, né, que existe tempo para abraçar e para deixar de abraçar, né? Mas eu acho que mesmo sendo esse tempo a gente não poder se abraçar, a gente que nunca experimentou um tempo de tanta comunhão, de tanto amor e de nós valorizarmos essa unidade, né, essa comunhão mesmo, como é importante, como é precioso, né, estarmos juntos. E tem sido um tempo também de crescimento, né? Acho que Deus tem aperfeiçoado isso em nós. Glória a Deus por isso. Amém. Nós vamos fazer uma canção de louvor, adoração a Deus aqui. Amém. Até diante de tudo que nós temos pensado e ministrado, uma das coisas que tem ficado assim muito forte em nossos corações é a questão de buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, que Ele seja a nossa prioridade em todo tempo, em todo momento, né? A gente ouve, às vezes, nós mesmos falamos assim, ó, agora é tempo de buscar ao Senhor. Sempre foi tempo de buscar ao Senhor. Sempre foi tempo. Então nós queríamos ministrar aqui essa canção com vocês. Você possa fazer essa oração cantada aí na sua casa. Declarar que o
Senhor seja o primeiro na sua vida. Seja o primeiro, Senhor. Toma o teu lugar em nossos corações. Eu amo ouvir tua voz, desejo aprender mais de ti e ser guiado no caminho ao centro da tua vontade. Tenho fome da tua palavra, quero andar na tua luz. És meu Senhor e dono, que teu reino venha sobre mim, que teu reino venha sobre mim. Primeiro te buscar, te adorar, meu anseio está em ti. Não só tuas bênçãos, mas tua vontade. Quero te agradar, Jesus. Eu amo ouvir. Queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco. Desejo aprender de ti, mais de ti e ser guiado no caminho ao centro da tua vontade. Tenho fome da tua palavra, quero andar na tua luz. És meu Senhor e dono, que teu reino venha sobre mim, que teu reino venha sobre mim. Primeiro te buscar, te adorar, meu anseio está em ti. Não só tuas bênçãos, mas tua vontade. Quero te agradar, Jesus. Não quero seguir sem tua presença. Faz em mim morada, Senhor. Oh, leva-me, Espírito de Deus, conduza-me, Espírito de Deus. Primeiro te buscar, te adorar, meu anseio está em ti. Não só tuas bênçãos, mas tua vontade. Quero te agradar, Jesus. Quero te agradar, Jesus. Quero te agradar, Jesus. Quero te agradar, Jesus. Aleluia. Amém. Esse Queremos desejo do te nosso agradar, coração, Senhor. Senhor. Seja louvado, seja honrado, seja engrandecido nas nossas vidas. Sei que há um lugar em Deus mais profundo. Ele quer nos levar para esse lugar de profundidade, de uma comunhão mais intensa, mais profunda com a sua igreja. Nesses últimos tempos, eu sei que o Senhor quer nos encher de paixão por Ele. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, uma noiva apaixonada, sedenta. Nós queremos, Senhor, ter esse coração queimando de amor por Ti, Senhor. Aleluia.
mais de Deus para nós, águas mais profundas para mergulhar, lugar de intimidade para estar, uma fonte inesgotável a jorrar. É tempo de buscarmos ao Senhor, de ser um verdadeiro adorador, de escolher a melhor parte da amizade de Deus. No teu jardim eu quero estar, tua presença é o meu lugar. Vou caminhar na direção da tua glória, Santo Espírito, guia-me. Leva-nos, Espírito Santo, atrai-nos, Senhor. Aleluia, queremos mais de Ti. Queremos nos dar mais, nos entregar mais profundo, Senhor. Há mais de Deus pra nós, há mais de Deus pra nós, águas mais profundas para mergulhar, lugar de intimidade para estar, uma fonte inesgotável a jorrar. É tempo de buscarmos ao Senhor, de ser um verdadeiro adorador, de escolher a melhor parte e desfrutar da amizade de Deus. No teu jardim eu quero estar, tua presença é o meu lugar. Vou caminhar na direção da tua glória, Santo Espírito, guia-me. Guia-me. Eu quero fome, eu quero sede pra mergulhar, me saciar, além do véu, te encontrar, ser transformado de glória em glória. Eu quero fome, eu quero sede pra mergulhar, me saciar, além do véu, te encontrar, ser transformado de glória em glória. No teu jardim eu quero estar, tua presença é o meu lugar. Vou caminhar na direção da tua glória, Santo Espírito, guia-me. Amém. Precisamos de Ti, Santo Espírito. Glória a Deus, que bênção, que música linda. Se o Santo Espírito nos guie mesmo, Senhor. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração aqui mais uma vez, amados. Senhor, muito obrigado por esse momento de louvor, de adoração, que o Senhor tem nos ativado aqui de uma forma esplêndida nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do Edu e da Pri, ó Pai, que casal abençoado, que tem há muito tempo já abençoado a vida da igreja em Brasília e que nós estamos aqui matando saudade deles, ó Pai. O nosso coração se transborda de alegria, a emoção é contida, ó Pai, porque
Nós estamos muito felizes em estar junto com os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que bênção Amém. estar com vocês aqui, Edu e Glória a a Deus. Pri. Eu queria passar aí pro Edu apresentar, apresentar a Pri, falar do filho, da filha. Tem uma família linda que congrega aí também em São Paulo, né? Eu vou deixar pro Amém. Edu fazer essa apresentação aí. Amém. Glória a Deus. Nós congregamos aqui em São Paulo, mais especificamente na cidade de Guarulhos. Né? Em São Paulo, nós temos o Fonseca, que cobre a igreja aqui em Guarulhos. Em Guarulhos, quem está pastoreando a igreja em Guarulhos é o pastor Gladson. Nós estamos, né, debaixo da cobertura do Gladson, cooperando aqui. Eu, a Pri e as crianças, né? Nós temos o Daniel, nosso filho de 13 anos, temos a Milena, nossa filha de 8 anos. Tem sido uma bênção estar aqui com os irmãos em Guarulhos. Nós chegamos aqui com a igreja em Guarulhos foi em 2009 e começamos a congregar com o Gladson aqui em 2009. E desde então tem sido uma grande bênção servir a igreja aqui, né? Nós viemos de um outro contexto, eu e a Pri, nós estávamos em um outro ministério. Eu estava lá há 13 anos, conheci a Pri, lá nos casamos. E uma longa história aí, né, para falar. Muita coisa. Não dá tempo, não. Amém. Mas, resumindo, é isso daí a nossa história. Aqui em Guarulhos estamos bem, graças a Deus. Estamos na cidade de São Paulo, a mais afetada aí com essa quarentena, por causa da população aqui também. Acredito que é a maior população do Brasil. Muita gente aí, mas a igreja está em paz. A igreja segue orando pelas pessoas, orando uns pelos outros, servindo uns aos outros. Nós temos visto a bênção de Deus guardando os irmãos, cobrindo os irmãos. Tem sido um momento assim de desenvolvermos, né, a nossa comunhão com o Senhor. Tem sido também um momento de nós orarmos pelas pessoas que não conhecem ao Senhor, né, e estarmos atentos a tudo isso daí. Nós vemos a igreja também disposta a servir, a atender aqueles que não conhecem ao Senhor também. Então nós estamos sensíveis a isso daí. A igreja também não vê a hora de se reunir, né? Os irmãos fazem aí chamadas como vocês aí, através das plataformas digitais, né? Mas nós que pregamos o relacionamento, somos uma igreja relacional, né? Sentimos muita falta da presença, do abraço, de estar na mesa, né? Estar na mesa e sentar e ter comunhão é algo que nós gostamos muito de fazer e creio que vocês aí em Brasília também têm sentido falta disso, né? Amém, é verdade. A gente tem sentido muita falta dos irmãos e quando a gente vê os rostinhos assim, mesmo que seja na live, a gente o coração já bate forte, né? A gente realmente fica nesse momento de distanciamento, isolamento social. É uma coisa bem contrária àquilo que a igreja é, né? A igreja é algo que se relaciona o tempo todo, mas graças a Deus que nós estamos num tempo em que a tecnologia tem cooperado um pouco conosco aí, vivendo e aprendendo, né? A gente vai se reinventando aqui na tecnologia para a gente não se afastar, não deixar que nenhum daqueles irmãos se afastem, né? E eu creio que o Senhor também tem um propósito para esse tempo, né? E o Edu, quando eu conversei com o Edu, desde ontem a gente tem trocado uma ideia, né? Sobre esse tempo nosso aqui, e a gente alinhou aí um tema que a gente acha que é incomum entre as igrejas aqui de Brasília e São Paulo também, né? A gente vê que a igreja em São Paulo está bem focada no sacerdócio nesse tempo aí, se aprofundando nisso, né?
E a igreja em Brasília também tem se aprofundado muito em conhecer o Espírito Santo e a sua vocação dentro disso, né? E a nossa vocação, é claro, tem que passar pelo sacerdócio. E aí a gente tem um tema muito precioso aqui para tratar com os irmãos hoje, que é o nosso sacerdócio, né? A execução aí, a prática do nosso sacerdócio. E eu creio que vai ser um tempo para abençoar a tua vida aí também. E muita coisa o Senhor quer falar conosco nessa noite através do Eduardo aí, que vai estar conduzindo esse tempo aí com a gente, a Pri aqui do nosso lado também, eu aqui também. Dois apoiadores aqui seu, viu, Edu? Eu e a Pri Amém, que estamos aqui bom. para servir você naquilo que você precisar. Amém. E vamos juntos aí, né? Uma live é sempre bom a gente ir juntos e é isso que a gente tem decidido sempre. Ministrar juntos aos irmãos, ao Senhor, como vocês ministraram aqui ao Senhor já, ministrar aos irmãos nesse tempo aqui. E eu queria que você ficasse à vontade aí para introduzir esse assunto entre nós aqui nessa noite. E os irmãos que estão em casa aí, chama seus parentes, chama seus filhos, chama sua família para se concentrar na palavra. Esse é um tempo que o Senhor quer falar com você aí. Amém? Amém, Edu? Amém. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Eu queria ler um texto antes de falar alguma coisa, usar o celular aqui. Nós temos orado e lido bastante a palavra nesse tempo, né? Um tempo que Deus tem permitido nós desenvolvermos com mais intensidade isso, né? E nós começamos a desenvolver um assunto aqui em Guarulhos desde os primeiros dias da quarentena. Nós temos falado sobre o sacerdócio, né? A palavra de Deus diz que nós todos somos sacerdotes, né? Nós já, pessoas que têm um tempo maior de caminhada no meio da igreja, já ouviu falar sobre esse assunto, que nós somos sacerdotes. Pessoas que têm um tempo maior de caminhada, já ouviu falar que a igreja somos nós. Mas hoje, mais do que nunca, esse tempo que nós temos vivido tem servido para provar, vou até tirar o microfone daqui, ficar mais à vontade aqui. Esse tempo que nós temos vivido aí de quarentena tem permitido nós desenvolvermos esse assunto e sermos provados nessa palavra. Né? Tem pessoas que, se a pessoa tem falado assim, quer ver, ó, se ela tem falado, a igreja acabou, né? Acho que ninguém pode falar isso daí, né? Mas pode ser que tenha alguém falando isso, né? Ah, e agora? O que eu faço? Não tem mais um lugar para ir, a igreja fechou, e agora? Ou então, né, não tenho ninguém para orar por mim. A palavra de Deus diz que a igreja somos nós, que nós somos sacerdotes. Então é o tempo de nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, sermos igreja em nossa casa. E nós que somos pais e temos crianças em casa, nesse momento temos sido provados nisso daí, né? Ficar 24 horas com seu filho, né? Antes mandava os filhos para a escola e ficava um tempinho de folga deles e eles de nós também, né? Porque acho que tem hora que eles devem ficar um pouquinho enjoado, um pouco cansado de nós, né? E agora nós temos sido provados, ser igreja em casa, administrar a casa, cuidar dos filhos, relacionamento intenso com a esposa, com os filhos, ser o sacerdote, ser o seu próprio sacerdote, ser o sacerdote da sua casa, é um desafio. Mas é isso que o Senhor propôs para nós. Queria falar sobre desenvolvimento do sacerdócio. Queria ler um texto com vocês em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, diz assim, ó, por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir
e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Né? Esse texto fala algumas coisas que me chamam a atenção. Que Deus separou, né? Nós sabemos que Deus separou uma porção do povo de Israel para estar diante dele, para fazer o serviço sacerdotal. Eram poucos que carregavam a arca e eram poucos que estavam diante do Senhor para o servir e para abençoar o povo. Então Deus escolheu pessoas ali para exercer essa função de sacerdote. O sacerdote é aquele que fala com Deus, é aquele que está diante de Deus, para si e para outras pessoas, né? O sacerdote, no Antigo Testamento aqui estava falando, ó, que eles carregavam a arca da presença de Deus, a arca da aliança. A arca da aliança representa a presença de Deus. Então nós vemos que eles carregavam essa presença. Aí depois eu fiquei hoje orando e veio um texto na minha cabeça aqui, guarda esse texto aqui de Deuteronômio, onde fala que Deus separou os sacerdotes para estar diante dele e carregar a arca da aliança. Aí tem um texto agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 2 em diante, diz assim, ó: Então os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Estão ouvindo meu cachorro aí? Ele está latindo aqui. Esse texto aqui... Quer louvar também, o cachorrinho quer louvar também o Senhor aí. Tá tranquilo. Esse texto de Atos aqui veio ao meu coração hoje orando. Nós vemos aqui os apóstolos falando. O que aconteceu no dia da igreja de Atos aqui? Os apóstolos estavam ficando sobrecarregados com muitos pedidos de serviço. A igreja, as viúvas, muita gente pedindo para os apóstolos servir, e talvez hoje não seja diferente, muitas pessoas querendo que o pastor sirva, que o pastor vá orar, que o pastor vai visitar, tudo que acontece, né, querem requisitar a presença do pastor, querem requisitar a presença do líder, né? Mas aí os apóstolos deram uma direção sábia, que eles falaram: vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para dividir essas cargas, né? Nós não podemos assumir as cargas da igreja, né, em uma só pessoa. O ministério não pode ser de uma só pessoa. Por isso que o sacerdócio é de todos os santos, né? Nós temos que repartir isso com outros irmãos que dividam a carga conosco. E eles falaram aqui: nós devemos nos consagrar, nós devemos nos dedicar à palavra e à oração. Né? Eu penso que aquele que é líder, que está à frente de um rebanho, ele tem, né, uma responsabilidade maior de estar diante de Deus em oração e na leitura da palavra, mas isso não inibe ninguém, né? Não há uma proibição dos outros, nem há uma permissão para aquele que não é pastor, aquele que não é líder, não orar e não ler a palavra. O sacerdócio, o desenvolvimento do sacerdócio é uma obrigação de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós lermos a palavra, quanto mais nós nos dedicarmos ao Senhor, mais nós vamos ter dele para entregar para os outros. Quanto mais nós estivermos na presença de Deus, mais nós seremos transformados, mais nós seremos visitados. Quando nós estamos diante de Deus orando e lendo a palavra, o Senhor nos confronta, o Senhor nos ministra, o Senhor fala para nós onde estamos errando, e nós saímos da presença dele ali transformados.
Então eu fiquei pensando aqui, nós desenvolvemos o nosso sacerdócio, em primeiro lugar, estando na presença de Deus, estando diante do Senhor. Nós vemos aqui, um texto do Antigo Testamento fala que Deus separou alguns para estarem diante dele e para carregarem a presença dele. Mas no Novo Testamento aconteceu algo maravilhoso. Deus deu um plus, né? Deus deu um upgrade, assim, a vida do cristão. Antes de Cristo, alguns estavam diante do Senhor e alguns carregavam a presença de Deus. Depois de Cristo, o véu foi rasgado. Todos nós podemos entrar na presença de Deus. Não precisamos de um sacerdote intercedendo por nós. Nós temos acesso ao trono da graça. E mais do que isso, nós carregamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Nós carregamos a presença de Deus. No Antigo Testamento, alguns homens carregavam a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. No Novo Testamento, todo aquele que entrega sua vida a Cristo se torna um santuário de Deus, se torna um templo, a morada de Deus, a habitação de Deus. Então nós desenvolvemos o nosso sacerdócio, estando na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, somos transformados. Quando estamos na presença de Deus, somos confrontados. Como é bom ser confrontado pelo Senhor. Quando nós lemos a palavra e vemos aonde estamos errando. Quando nós estamos ali orando e Deus fala para nós, pedimos perdão para nossa esposa, para o nosso filho, ou para alguém que nós ofendemos, Deus nos confronta nas nossas falhas, porque Deus, ele quer formar Cristo em nós, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Deus quer que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho, e ele não vai nos poupar. Ele está trabalhando em nós as situações, tudo que ele permite estar acontecendo, está trabalhando para que Cristo seja formado em nós. Então, eu gosto de ficar repetindo, vou repetir mais uma vez. Desenvolvemos o nosso sacerdócio quando estamos com Deus. Em segundo lugar, desenvolvemos o nosso sacerdócio quando estamos com os irmãos. Queria ler um texto com vocês. Está me ouvindo, Edu? Estou te ouvindo. Nesse primeiro ponto aí, se você me permite aqui cooperar um pouco também, Pode falar. Importante esse tema, né? E esse primeiro ponto que você coloca, porque a igreja, por um tempo, ela pegou os dons ministeriais, os dons do Espírito e até os dons de Deus, né? Porque tem diferença. A Trindade em cada Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Cada um tem os dons que deu à igreja, né? E muitas vezes a igreja pegou esses dons e colocou esses dons como eles sendo aquilo que vai nos dar o contato com Deus, né? Então a igreja por um tempo pegou assim aqueles irmãos que tinham o dom de profecia e tal, e aquele irmão que vai falar com Deus. Então o irmão que recebeu o ministério pastoral, né, que é um ministério de Jesus, né, que Jesus deu à igreja, e aí esses irmãos falam, não, então é o pastor que vai ter o contato direto com Deus, mas é como você está falando, né? Hoje, depois que o véu se rasgou, né, há 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, quando Jesus morreu, e ali ele conquistou esse direito de estabelecer novamente uma nação sacerdotal, né? Então todos nós agora temos o livre acesso a Deus, né? E é claro que os dons ministeriais são importantes para a igreja, né? É uma cooperação importante de Jesus dentro da igreja, do Espírito Santo para a igreja e do próprio Deus com os dons que Deus dá também para a igreja. São dons importantes, mas cada irmão precisa entender esse sacerdócio, entender que você, principalmente nós
que somos o pai de uma família, igual você falou, né? A gente precisa estar o tempo todo olhando pela nossa vida com o Senhor e também pela nossa esposa, pelos nossos filhos. A esposa também tem a sua prática devocional, a sua comunhão com Deus, levar os filhos a terem também um tempo com o Senhor. E isso é muito importante para nós como igreja, no momento em que vivemos, né? Entender que a nossa relação entre irmãos não é de dependência nem de independência, né? É uma interdependência, né? Então, assim, eu não dependo do Edu e o Edu não depende de mim, mas nós também não somos independentes. Eu tenho uma interdependência do Edu porque nós formamos um só Sim. corpo, né? E nisso nós vamos nos aproximando mais de Deus, e aí o coletivo da igreja vai ficar muito melhor quando a gente entende isso, né? Aí a gente para de ir para a reunião da igreja, que agora não tá tendo, mas quando abrir, você vai ver a diferença que vai ser, porque a gente vai para uma reunião da igreja e não vai mais assim pensando, eu vou lá para ver se eu sou abençoado, né? Não, eu vou porque eu sou um sacerdote e eu vou estar junto com a nação sacerdotal para levar Amém. até o Senhor a bênção, para levar os meus irmãos a bênção. E muda o contexto, a visão da igreja está mudando nesse tempo de pandemia, justamente porque em casa nós estamos exercitando mais a nossa vocação sacerdotal. Era isso que eu ia interromper, mais firmando o que você falou, porque você foi muito bem, graças a Deus, foi alinhadíssimo aí com a palavra do Senhor, e realmente é isso que eu queria só acrescentar aí, mas tá muito bem, meu irmão, muito, muito maravilhosa essa palavra. Amém. Eu acho que esse é o tema que, juntamente com o tema que vocês têm ministrado aí, você falou sobre o Espírito Santo e falou que a igreja tem falado bastante. Eu ouvi a live que você ministrou junto com o Franco, foi uma grande bênção ali, ouvi o que vocês têm recebido do Senhor. Acredito que o desenvolvimento do sacerdócio, ele está ligado a uma dependência do Espírito Santo, porque nós, na nossa carne, na nossa humanidade, nós nem temos vontade de orar, nós nem temos vontade de ler a Bíblia. Se não fora a misericórdia do Senhor e o Espírito Santo dele, que está dentro de nós, colocando em nós, né, essa fome, essa sede, essa vontade de estarmos buscando ao Senhor, eu creio que essa vontade de buscarmos ao Senhor não vem de nós, é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que coloca em nós essa vontade de buscarmos Ele, e agora realmente é o tempo de nós desenvolvermos esse sacerdócio. Por quê? Porque nós não podemos estar com os irmãos presencialmente, porque nós não podemos sair para estar com as pessoas aí fora. Então vamos fortalecer esse primeiro ponto, esse principal ponto, para quando nós sairmos, estivermos cheios de Deus, né? Quando nós saímos, nós tivemos a experiência que os discípulos tiveram, né? Quando eles saíram, eles andaram com Jesus 3 anos. Quando eles saíram, as pessoas olhavam para eles e falavam assim, ó, esses daí são discípulos de Cristo, esses daí tiveram com eles. Os discípulos muitas vezes foram vistos assim, né? Esse daí não nega, esse daí andou com Jesus. Pedro quis negar, as pessoas viam que ele era discípulo de Jesus, pela presença do Espírito Santo que foi sendo derramado ali sobre ele, pelo jeito de falar, o jeito de se portar, ele tinha vidas na vida dele. E temos que trabalhar isso para que Cristo cresça em nós. Vou ir para o segundo tema aqui. Segundo tópico, vou tentar acelerar um pouco agora. 1 Coríntios eu já li. Em segundo lugar, né, desenvolvemos o nosso sacerdócio estando com a igreja. Como eu falei, nós somos igreja,
cada um de nós somos igreja, nós somos sacerdotes, e porque eu não quero esvaziar os dons ministeriais, como o Gleison falou. Não é porque nós somos sacerdotes que não existe pastores, não há necessidade disso. Muito pelo contrário, a palavra que diz que nós somos sacerdotes, diz que Deus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista do aperfeiçoamento dos santos. Os dons ministeriais estão aí para o aperfeiçoamento dos santos. Os pastores, nós somos aperfeiçoados através dos ministérios. Eu queria um texto aqui, Efésios 5:18, diz assim, e não em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? O nosso relacionamento com os irmãos, ele deve, com a igreja, né, deve visar a edificação, né? Nos entristece muito quando a igreja se reúne e não faz nada que produza edificação. Nos entristece muito quando a igreja se reúne e fica perdendo tempo. Acho que a igreja tem que se reunir com um propósito, buscando a edificação. A igreja tem que se reunir em nome de Jesus. E nós, quando nos reunimos com propósito, em nome de Jesus, cantando, salmodiando, tendo gratidão, sujeitando uns aos outros, né? Nós criamos uma atmosfera, um ambiente onde o Espírito Santo é derramado. Ele fala aqui, ó, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. Dessa maneira nós vamos nos enchendo. Uma coisa é quando nós vamos para o quarto e oramos e lemos a Bíblia e Deus nos dá uma revelação. Nós saímos dali achando que enxergamos alguma coisa. Mas quando nós falamos daquilo que nós temos ouvido do Senhor e vem outro irmão e fala daquilo que ele tem ouvido do Senhor, isso daí soma e produz edificação. É que nem aqui agora eu estou falando sobre um assunto, aí vem o Gleison e coopera com alguma coisa, vem a Priscila aqui e coopera com alguma outra coisa. Isso daqui vai enriquecendo, vai ficando assim, numa grandeza, numa plenitude, nós começamos a ter mais luz e começamos a ver melhor. Eu sozinho tenho uma visão limitada, mas na comunhão dos santos, nós nos enchemos do Espírito Santo e temos mais luz. Amém? Então, eu vou parar aqui nesse segundo tópico, se alguém quiser falar alguma coisa aí, Priscila ou Gleison. Segundo tópico, desenvolvemos o nosso sacerdócio estando com os irmãos, com a igreja. Amém. Eu gostaria de cooperar sim, acho que é uma coisa muito importante que às vezes a igreja tem uma visão, pelo menos lá atrás, assim, eu tive essa impressão por um tempo na minha vida de que a nossa vocação era muito para fora e, né, a gente resgatava alguém e jogava ali dentro, né? E uma vez eu estava num voo e assim, sempre que a gente vai pegar um avião, tem uma coisa que a aeromoça sempre fala, né? Que se tiver uma despressurização da cabine, vai cair máscaras de gás, de oxigênio, e você tem que colocar primeiro em você e depois nas crianças, né? Então, e eu ficava pensando assim, a primeira vez que eu viajei com minhas filhas e eu ouvi essa frase, me chocou um pouco. Eu fiquei assim, nossa, mas não, eu vou primeiro colocar nas minhas filhas e depois vou colocar em mim, porque elas são a minha prioridade, né? E ali eu fui pensando sobre aquilo, né? E o porquê, e fiquei pensando no porquê, e tem um porquê disso, porque quando você coloca a primeira máscara em você,
você vai estar bem para poder cuidar daquele que está do teu lado. Né? Então, se tem uma criança do teu lado, você coloca em você, você vai ter certeza que você não vai desmaiar sem oxigênio, e então você vai cuidar das crianças ali por mais tempo, né? Então, essa é a tendência ali. E como igreja também, nós precisamos olhar para a igreja internamente, nós precisamos colocar essa máscara de oxigênio primeiro na igreja. A igreja precisa exercer seu ministério aos de dentro, aos santos, né? Nós, como igreja, precisamos estar fortalecidos no poder do Espírito Santo para então ir resgatar os de fora, para então colocar essa máscara de oxigênio naqueles que ainda não têm o oxigênio do Espírito Santo para sobreviver. Então, até a sequência que você está trazendo é uma sequência assim que mostra como nós precisamos proceder como igreja, né? Nós precisamos ministrar ao Senhor como indivíduos, cada um como indivíduo, e como igreja nós precisamos ter também essa estratégia de cuidar de nós, de estarmos bem como igreja, de ministrarmos uns aos outros dentro como corpo de Cristo, para estando bem, estando cheio do Espírito Santo, fazer como os apóstolos ali, que passaram 3 anos com Jesus, e Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Mas aí quando vem esse oxigênio do Espírito Santo sobre a vida daqueles irmãos, então eles estavam prontos para ir para o mundo, né? Estavam prontos para ir e pregar além de Jerusalém, e aos confins da terra. Eles estavam prontos e eles foram nesse embalo até os confins da terra porque eles estavam bem. Então, como igreja, nós precisamos também priorizar isso. Muito bem, meu irmão. Amém. Vamos seguir aqui para o final. Depois os irmãos aí vão deixando aí os comentários aí no chat aí do YouTube. Alguma música do Missão Compaixão que vocês quiserem, a gente toca no final aí, é mais pedida. Em terceiro lugar, nós desenvolvemos o nosso sacerdócio estando com os de fora. Em 1 Pedro 2,9, diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto fala que nós somos sacerdotes, né? Ele nos dá a nossa identidade, nós somos sacerdotes, nós somos ministros de Deus, nós somos aqueles que entram na presença de Deus, aqueles que têm a presença de Deus. Mas esse texto também nos dá a nossa vocação, ele nos dá a nossa finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma vocação, a nossa vocação é pregar o evangelho, a nossa vocação é ser e fazer discípulo. Então nós temos que desenvolver a nossa vocação estando com os de fora. Quando estamos com os de fora, estamos no nosso campo missionário. Muitos pensam, né, que fazer missão é ir para uma terra longínqua, para um lugar distante e para um lugar de difícil acesso. Mas, né, eu já tenho ouvido muitos irmãos falar, às vezes o lugar distante está perto de você. Às vezes é o teu próprio filho que mora na tua própria casa ali, está debaixo do mesmo teto que você e tem estado distante, tem sido um lugar de difícil acesso, porque você ainda não ganhou o coração dele. Às vezes é um familiar seu, um vizinho seu, um conhecido seu. Então, estar com aqueles que não conhecem a Cristo já é o nosso campo missionário, né? Não estou aqui também falando que não deva ir para as nações. Eu creio que cada um tem uma vocação, um chamado específico do Senhor. Se arde no teu coração ir para as nações, Deus vai preparar o tempo. Mas você não pode dar desculpa de que ainda não consegui ir aonde eu queria ir, por isso não consigo fazer missões.
A missão, às vezes, está dentro da tua casa. A missão está mais próximo do que você imagina, né? Nós somos sacerdotes a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, a fim de sermos e fazermos discípulos. E como deve ser a nossa postura diante dos de fora? Queria só ler mais um texto para encerrar aqui, ó. Colossenses 4, 5, diz assim, ó: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Então nós devemos nos portar com sabedoria. Jesus, ele disse assim, ó: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? Que nós tenhamos uma palavra temperada, que possamos salgar a vida das pessoas, que nós sejamos essa luz, onde houver trevas, que nós possamos levar a luz, que nós sejamos essa luz também que dá caminho, que dá direção, que dá conselho, que possamos aproveitar as oportunidades e sermos sábios, nos portarmos com sabedoria diante dos que estão de fora. Então, só para recapitular todo o nosso assunto, né? Desenvolvemos o nosso sacerdócio, em primeiro lugar, estando com Deus. Em segundo lugar, estando com a igreja. Em terceiro lugar, estando com os de fora. Esse era um dos assuntos que nós temos meditado e queria compartilhar com vocês. Agora eu vou deixar para os meus ajudadores aqui, Gleison e Priscila. Enquanto isso, vou dar uma olhadinha no chat aqui, ver se alguém já mandou alguma mensagem. Tá bom? Aguardo vocês aí. Amém. Eu já vi aqui que a Lídia pediu aqui, tu és a fonte. E aí tem outros irmãos aqui pedindo canções aí. Uma benção. Mas eu queria completar aí, não completar, porque eu acho que a mensagem ela, por si só ela já é muito completa, né? A palavra do Senhor ela é completa. Mas a gente precisa aproveitar as oportunidades que a gente está tendo nesse tempo também, sabe, amados? É interessante você falando aí, eu me lembrei agora, Edu, que eu mandei a live de domingo passado, né? Que eu tive com o Franco. Eu mandei para minha lista assim, de amigos, né? Para muita gente, né? Pessoas que também não são do meio cristão ou do meio evangélico, mas que pudessem também ser atingidos por ela. E muitas pessoas me retornaram e alguns pedindo um tempo para conversar e teve um amigo em especial que ele disse que a família dele está se reunindo numa sala do Zoom e ele gostaria que eu entrasse na sala num dia para pregar para a família dele. E eu fiquei muito Amém. maravilhado, uma oportunidade assim que o Senhor vai nos dando, né? Nesse tempo, às vezes a tua família está dispersa e você pode usar também a tecnologia para isso, né? Para evangelizar. Esse é o momento, né? Esse é o momento de você publicar a gravação da live da comunidade a qual você faz parte, da família de fé que você está vinculado. Vincula a live aí no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu Facebook. Replica essas mensagens, entendeu? Porque antes você, para a igreja entrar na casa de um amigo seu, você tinha que levar o seu amigo até um salão de reunião da igreja ou até um pequeno grupo. Mas agora não, agora a igreja ela está se reunindo muito assim, igual a gente está fazendo aqui, está fazendo uma live. Então, esse aqui é um momento excepcional para você evangelizar o Senhor. Você queria falar, Edu? Agora a igreja está acessível, né? A igreja está no celular. A igreja está a um clique, entendeu? Então, a um link. Você pega um link, você manda para alguém e você começa a evangelizar, você começa a falar de Jesus. E, assim, é algo que acho que nós, pastores, nunca pensamos nisso. Vou ser sincero com você. Acho que a maioria dos pastores, principalmente do nosso meio, a gente nunca pensou muito, porque nós somos uma igreja muito relacional, muito presente um na vida do outro. Então, a gente nunca pensou em fazer algo dessa natureza para atingir, para evangelizar,
mas nós já abrimos os olhos, nós já percebemos, principalmente a igreja em Brasília, que o que o Senhor está promovendo também é uma oportunidade da gente levar ao mundo e sair da nossa Jerusalém, sair das quatro paredes, sair de dentro dos nossos salões de reunião, e levar a igreja para dentro das casas, né? No tempo dos apóstolos, eles não tinham essa tecnologia. Os apóstolos tinham de mais tecnológico para a época eram as cartas, né? E Paulo fez dezenas de cartas, enviando cartas uns para os outros. E agora nós temos links, amados. Ó, que bênção! Você pega um link, você manda e você evangeliza alguém, você leva a palavra para alguém. Isso é muito importante, a gente acordar para o tempo que nós vivemos, que Jesus falou isso, né? Vocês não conseguem discernir quando vai chover, quando está na época de plantar, na época de colher. Então nós precisamos olhar o tempo em que nós estamos e ver que a seara está, a colheita pode ser feita agora, a seara está na hora mesmo, tá, os campos estão brancos, né, para a colheita, e nós como ceifeiros dessa, dessa, desse cultivo aí, nós precisamos nos acordar, precisamos estar atentos para o que o Senhor está fazendo nesse tempo, para que a gente saia das quatro paredes, amém? Eu creio que a igreja, ela acordou para isso, acordou para a área tecnológica, acordou para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, e nós vamos levar o Evangelho também por esses meios, amém? Não só por esses meios, a gente não vê a hora de acabar essa pandemia para dar um abraço nos irmãos, né? Abraçar nossos irmãos, estar nos pequenos grupos, estar na nossa reunião geral, mas nós cremos também que nós podemos atingir algumas vidas através desse relacionamento, desse tipo de transmissão, tanto impessoal, mas que acaba tendo um retorno. Acaba que algumas pessoas começam a retornar e falar, olha, eu preciso disso aí que vocês estão falando. Eu quero entender mais disso aí que o Eduardo falou. Eu queria que isso que a Priscila e o Eduardo cantaram faça parte da minha vida. Então a gente começa a ganhar pessoas para o reino de Deus. Amém? Eu creio que esse é o momento da igreja. Nós estamos na nossa Jerusalém e quando nos liberarem para fora aí vai ser algo maravilhoso, né? Amém? Amém. Eu queria agregar só um texto. Amém. Queria ouvir a Pri aí. Então, vocês estão falando tanta coisa, né? Que o que eu vou falar, mas veio uma luz aqui na minha mente, aqui, acho que foi o Senhor que me lembrou. Tem um texto em Marcos 3,13. Eu tô sem a Bíblia aqui. Tá aqui, peraí. Mas quando Jesus chamou, né, os discípulos, né, para estarem com ele. E a Bíblia fala que Jesus chamou para estarem com ele e para pregarem o evangelho, né? Então, primeiro eles foram chamados para estar com Jesus. Então, esse é o nosso chamado. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu tenho um chamado para música, eu tenho um chamado para evangelismo. O nosso chamado é para estar com ele, né? E aí, a partir dessa amizade, dessa comunhão, dessa vida com ele, aí nós vamos, né, estar em comunhão com a igreja, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos fluir aquilo que nós recebemos, nos tornamos uma fonte. Jesus falou, aquele que crê em mim, eu farei dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, nós temos que ser primeiro essa fonte, né, nele, e nós vamos jorrar a vida de Deus. Eu falei para o Edu, eu falei assim, na verdade, o primeiro ponto, estar com Deus, é que vai fazer com que as outras coisas fluam naturalmente, vai ser natural, como a árvore. A árvore não faz força para dar fruto, né? Ela dá fruto. E assim vai ser na nossa vida se nós estivermos primeiro com o Senhor. E eu acho que esse é o ponto realmente mais importante, né? O principal, e aquilo que Deus tem produzido em nós esses dias. Acho que é isso que Deus realmente quer fazer, é gerar em nós essa intimidade, né? De nós estarmos apegados ao Senhor, apaixonados por Jesus. Então, eu queria agregar isso daí. E outro ponto também, algo assim que eu creio que Deus, ele
falou comigo esses dias. Eu estava lendo aquele texto quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Aí seria já para agregar no segundo ponto, né? Sobre exercer o sacerdócio através da comunhão com a igreja, né? Com os irmãos. A Bíblia fala que quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, né? Pedro, ele se opôs. Ele falou, meu, você não vai lavar, né? E aí Jesus falou, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então ele falou, não, Senhor, então lava tudo, né? Exagerado ele, né? Então já lava tudo, porque eu quero ter como, quero ser todo teu. E não com essas palavras, né? Mas só para ser breve aqui. E aí Jesus fala, não, só vou lavar os pés, porque vocês já foram limpos pela palavra. E aí aquilo ali, na hora que eu estava lendo, me veio assim no coração que nós temos que lavar os pés uns dos outros. E quando eu lia isso, eu pensava assim, lavar o pé do irmão é servir, é ajudar numa necessidade, né? Me arremetia ao serviço. Mas ali eu entendi que nós, na nossa comunhão, na nossa unidade, esses lavar os pés é você promover uma santificação na vida do teu irmão, é o confronto, isso é o amor, é nós realmente desejarmos que os nossos irmãos, eles sejam santos, eles sejam purificados, porque no mundo a gente vai estar andando no mundo, a gente vai se sujar, né? Quando você está andando, seu pé, né? Nesse tempo aqui, eles ficavam com os pés sujos porque andavam descalços, né? E isso simboliza, né? Tipifica assim a nossa vida. Precisa de uma constante purificação. Em Apocalipse fala, aquele que está limpo, limpe-se mais. Então, isso também não depende só, eu não consigo sozinho, eu preciso da ajuda do meu irmão, preciso que o meu irmão toque na minha vida, né? Então, também queria agregar isso daí que tem a ver com o segundo ponto. Amém, que bênção, é verdade. Realmente é um ponto importante mesmo. Estar com a igreja é algo maravilhoso. E esse tempo a gente continua lavando os pés uns dos outros, né? Porque é possível continuar em comunhão uns com os outros, né? Para que ninguém se perca, para que ninguém se afaste, né? Se você perceber que algum irmão não está participando, não está ativo, faz uma ligação, ajuda, coopera, lava o pé do teu irmão, santifica ele, coopera com ele, né? Porque é um tempo que nós precisamos estar unidos como igreja para superar esse tempo, né? Eu sei que aí em São Paulo, que é hoje o ponto mais crítico dessa situação que o país passa, né? E os irmãos precisam estar bem em casa e a gente vê assim que os irmãos estão se esforçando ao máximo, né? Eu sou muito grato ao Senhor pelo Edu e pela Pri e vi aí o quanto eles se esforçaram, né? Para ter o violão, 2 microfones, né? Conexão, placa Já de ficando craque, áudio viu, Luiz? e o Edu O Edu aí já se tá ficando esforçando craque muito. já. O Edu tá craque em Depois que tudo, me deu várias dicas. Ontem eu agora não conectei tá com o tão Edu. difícil mais. No começo É, ele deu uma raladinha aqui, mas agora ele tá mais craque. Graças a Deus. então ontem eu tive um tempo com o Edu, ele falou: mas você pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal, e deu algumas dicas para nós, a gente correu atrás aqui, realmente já foi teve seus benefícios aqui na nossa transmissão, foi uma bênção para a nossa vida. Então, assim, o esforço que a igreja também está tendo, né, de se manter ativa nesse tempo, não é esforço humano, mas é uma direção do Espírito, né? Uma coisa que eu falava com o Franco lá no domingo passado é que a igreja não está à deriva, a igreja não está tirando a sorte, a igreja está guiada pelo Espírito Santo. Nós estamos nas redes sociais porque o Espírito nos mandou para cá. E nós estamos convictos de que a forma como a igreja está se movendo nesse tempo tem cooperado com a vida de muitos irmãos. Essa live eu sei que está cooperando com muita gente e vai passar um tempo aí também cooperando com muitos irmãos, né? Mas eu estou falando muito aqui, os irmãos querem ouvir missão com paixão. Amém. Glória a Deus.
Antes de eu encerrar aqui, eu queria deixar uma palavra para você. Eu não sei se agora, nesse momento, tem alguém nos ouvindo que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Não sei se agora, nesse momento, alguém que está nos ouvindo está afastado do Senhor. Não sei se agora ao vivo ou se você depois ouvir essa gravação, essa mensagem vai ficar no YouTube, essa mensagem vai talvez cair aí no seu celular, talvez em alguma rede social, eu não sei. Mas eu queria trazer uma mensagem para você que ainda não entregou sua vida a Cristo, te dar uma boa notícia. Jesus, ele morreu lá na cruz para perdoar os teus pecados, para te colocar na família de Deus, para te fazer a imagem e semelhança dele. E você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, porque Jesus, né, morreu por você e ele quer te ver de volta. Ele quer que você volte. Como o filho pródigo, você que está afastado já deve ter ouvido falar da passagem do filho pródigo. O filho pródigo se afastou, mas o pai sempre estava esperando o retorno dele. E quando ele voltou, o pai preparou uma grande festa para ele. O papai do céu está preparando uma grande festa para você. Para você que está vindo pela primeira vez e para você que está voltando. Volta, o Senhor tem uma grande festa, um grande banquete. Amém. Ele conta com você para ser um sacerdote, para levar Aleluia. a presença dele. Como os sacerdotes no Antigo Testamento levavam a presença de Deus, agora muito mais nós, que somos templos do Espírito Santo, nós podemos carregar a presença de Deus dentro de nós e sermos uma bênção por onde nós andarmos. Por onde nós andarmos, levarmos essa presença. Então, que você volte para os braços do Pai. Que você volte para o convívio da igreja. Que você entregue a sua vida a Jesus e venha ser também esse sacerdote para a glória de Deus. Amém? Nós queremos encerrar aqui cantando uma canção antes que se estenda muito aí. Eu vi algumas que o pessoal pediu ali. Vou pegar o violão aqui. Que alegria estar com vocês aqui, viu? Lembrei agora que nós conhecemos o Gleison. Eu e a Pri conhecemos o Gleison em 2016, quando nós lançamos nosso primeiro CD do Missão Compaixão, né? Muitas pessoas que não conhecem um pouco da nossa história, né? Nós estamos na música há muitos anos, eu e a Pri, né? A Pri, em 2008, ela lançou um CD com músicas autorais dela, nem está disponível aí nas plataformas digitais, não está, não sei se um dia a gente vai disponibilizar. Ela fez algumas músicas e gravou em 2008, né? E depois a gente começou a caminhar com a igreja em 2009 e só em 2016 que nós lançamos aí um trabalho com Missão Compaixão. E foi quando nós conhecemos o Gleison. Nós fomos aí em Brasília em 2016, conhecemos o Tiago, e o Tiago tirou as músicas do Missão Compaixão e acabou, né, acabamos virando muito amigos, fazendo uma aliança, e sempre que tem alguma coisa eu chamo ele para estar participando com a gente. Virou o tecladista do Missão Compaixão, o Tiago, né? Que não está mais aí em Brasília, aí, né? Mas virou tecladista do Missão Compaixão. Glória a Deus. Amém. Amém, verdade, meu irmão. Eu lembro desse tempo aqui. Foi um tempo precioso com vocês aqui. E realmente o Tiagão, ele sempre falava assim, ó, compondo o presbitério aqui em Brasília, que o Tiago compõe ainda, né? Tá em missão. E ele sempre falava, olha, os irmãos de São Paulo chamou para ir dar um pulo lá, ter uma gravação, e a gente ficava com o coração aqui muito feliz em liberar o Tiago para ir para São Paulo, né? Teve uma vez também que eu fui com o Tiago, né? A gente foi de carro para ir, para poder Sim. participar. Foi um tempo bom demais, né? Que coisa doida, hein? Pois é, a gente saiu de carro de Brasília para ir para São Paulo para participar.
Eu, Thiago, Shirley e a Yara, né? As esposas aí junto com a gente. Foi um tempo muito precioso. Vocês moram no nosso coração. Como eu falei pro Gladson também, vocês não precisam pagar aluguel no nosso coração, Oh, coisa porque o nosso linda. coração é de vocês. Com Amém? certeza, o nosso Obrigado por esse tempo é precioso. muito. Beijão para os irmãos em Brasília. Tem tantos irmãos aqui acompanhando. Saudade de vocês, irmãos. Vocês são muito preciosos. Glória a Deus. Nesse tempo de quarentena, a gente tem orado uma canção e queria orar junto com vocês essa canção aí. Quase todos os dias eu oro essa canção. É uma canção nova, que nós falamos sobre a voz do Senhor. Né? Acho que a maioria não pediu essa, mas eu queria cantar essa, depois cantar de repente mais uma e a gente encerra. Não, pediram aí perto estás, mas eu queria cantar essa daqui, sobre a voz do Senhor, porque nós estávamos falando sobre estarmos com Deus, né? Quando nós estamos com Deus, nós não podemos entrar na presença de Deus só para pedir, né? Só para falar, nós temos que entrar também na presença de Deus para ouvir. E essa canção fala um pouco sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo muda. Às vezes, assim, as circunstâncias não mudam, as coisas não mudam, mas só o fato de ouvir a voz de Deus já muda tudo dentro de nós. Né? Nós recebemos a paz que excede todo entendimento. Né? A palavra também diz, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes colocai diante de Deus as vossas petições, com ações de graça, e a paz, né, do Senhor, ela guardará os vossos corações. Então, vamos ouvir a voz do Senhor. Queria cantar essa canção. Nós estamos gravando essa música e em breve nós vamos disponibilizar ela. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor aquieta minha alma, é luz pro caminho, pão no deserto e traz existência o que não há. Vou me calar pra ouvir tua voz na intimidade contigo, Jesus, e ser teu amigo. Vem falar comigo, preciso te ouvir. Ao som da tua voz, tudo vai se transformar, o deserto florescer, minhas forças renovar. Voz de muitas águas, som de vida e ressurreição, que acalma a tempestade, traz paz ao coração. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor aquieta minha alma, é luz pro caminho, pão no deserto e traz existência o que não há. Vou me calar pra ouvir
intimidade contigo, Jesus, e ser teu amigo. Vem falar comigo, preciso te ouvir. Ao som da tua voz, tudo vai se transformar, o deserto florescer, minhas forças renovar. Voz de muitas águas, som de vida e ressurreição, que acalma a tempestade, traz paz ao coração. Ao som da tua voz, tudo vai se transformar, o deserto florescer, minhas forças renovar. Voz de muitas águas, som de vida e ressurreição, que acalma a tempestade, traz paz ao coração. Uma paz nos nossos corações, Senhor, nesse tempo aqui, Pai, cada coração. Não, Senhor, que está na sua casa agora, ouvindo essa palavra, essa canção. Receba paz. Sabemos que basta apenas uma palavra tua, Senhor. Apenas uma palavra, Pai, tudo pode mudar, Senhor. Tens toda a autoridade, todo o domínio. Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas. Nós confiamos em Ti, Pai. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos. Muito obrigado pelo tempo de comunhão aqui com o Edu e a Pri. Obrigado ao Gledson aí, aos irmãos de São Paulo, de Guarulhos. Que Deus abençoe muito vocês. E a igreja que ficou reunida aqui durante esse tempo. A cada um de vocês um abraço, um beijão. Que o Senhor abençoe a tua família. E eu quero fazer uma oração final aqui e abençoar a tua casa, a tua família, para que você tenha uma semana maravilhosa. Desejo que o Senhor te dê uma semana maravilhosa. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui de comunhão, ó Pai, com a tua palavra, com o Senhor ministrando aos nossos corações, com os nossos irmãos aqui, ó Pai, o Edu e a Pri, e também, ó Pai, nós queremos que isso possa ser levado ao mundo também, que aquilo que nós ministramos nessa noite aqui possa ter um impacto em várias vidas, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de paz, de harmonia, de atuação do Teu Espírito Santo em cada lar aqui representado, Senhor. E que seja um tempo maravilhoso para cada família. Que todo o intento do inimigo contra as famílias, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor possa deter. E que nós possamos sair desse tempo, ó Pai, de reclusão, fortalecidos pela força que há em Jesus Cristo, a força que há no Espírito Santo e na força que há em Deus. Em nome de Jesus, que seja uma bênção a tua semana. Amém. Até quarta-feira. Quarta-feira estou aqui de novo com os irmãos. E a paz do Senhor. Uma boa semana. Amo todos vocês. Amém. Paz do Senhor. Muito Deus obrigada. abençoe. Obrigado, meus irmãos. Amo vocês. Amém.